Bom, 7 horas mais 27 minutos. Estamos de volta no programa Primeira Mão, recebendo em nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, Cleto da Banana. Bom dia, Cleto. Bom dia, Caio Pimenta. Bom dia, Luciano Reis, Renato, Chico, Zé Gomes. E um bom dia especial a todos quanto está aí antenado nessa emissora que tem uma grande audiência. Então, não tão somente aqui ao nosso município, mas também em toda a região. Verdade, Cleto. O seu nome ficou mais uma vez em evidência. Né? Claro, você chefia o poder legislativo municipal, já é um cargo de destaque, obviamente, dentro da estrutura municipal. Né? E com uma reeleição, não só sua, mas da mesa diretora que você comanda, com 1 ano e 2 meses, né, de antecedência. Né? E as pessoas se perguntam, inclusive ontem o Hamilton Assis já fazia pergunta, olha só, a sua entrevista era hoje, já faziam pergunta desde ontem. O pessoal quer saber o motivo, Cleto, da sua reeleição antecipada. O que é que aconteceu, hein? É fácil, Caio, poder explicar isso. A mesa diretora foi definida em 1º de janeiro do ano em curso, né, com os membros atuais, que é o vereador Cleto, o presidente, a vereadora Raimunda Florencio, a vice-presidente, vereador Djalma Santos, segundo secretário, e a vereadora Luma Menezes, a primeira secretária. Essa mesa foi escolhida em 1º de janeiro do ano em curso. E fui eleito para cumprir um biênio de 2 anos e sabia eu que não haveria reeleição porque a lei não permitia, pois em 2018, na reeleição do atual vice-prefeito, ex-presidente Roberto Torres, que, diga-se de passagem, as pessoas têm achado isso um absurdo, mas não é a primeira vez que isso acontece em Alagoinhas. Já aconteceu em 2018, a eleição ela foi antecipada também, não foi os 14 meses que foi agora, mas foram de 8 a 9 meses também que houve essa antecipação, e naquele momento foi feita uma emenda à lei orgânica que a partir de então não teria mais a reeleição. Aí chegou o meu momento, que sou o sucessor do Roberto, né? Depois dele eu que assumi a presidência. Eu sabia que tinha um mandato até 30 de dezembro do próximo ano. Isso quando chegou no quarto mês, no mês de abril, eu fui procurado por uma comissão de 6 vereadores e que disse para mim, presidente, não, o senhor não tem direito à reeleição. Mas o trabalho que o senhor está fazendo, nós achamos, melhor dizendo, que o senhor deve poder fazer parte do processo. E assim eu disse para eles que, olha, para fazer esta emenda à lei orgânica, não é uma maioria simples, não é tão fácil. É necessário o aval de 12 votos, pois é uma mudança à lei orgânica, pois a lei orgânica atual, ela diz que não há reeleição. E eles disseram para mim, tá bom. Ouviram isso depois de uns 10, 12 dias, eles voltam a mim com um requerimento, com a assinatura de todo o colegiado, para que pudesse pautar a emenda à lei orgânica e eu pudesse voltar a ter o direito à reeleição. Eu não iria dizer que não aceitava isso foi tramitado o projeto de emenda à lei orgânica, foi aprovado por unanimidade do colegiado, salvo engano, teve 2 vereadores que não votaram, mas não por não querer votar, mas por não estar presente nesta sessão, estava fora, em atividades fora naquele dia, e assim o fez. Foi unanimidade em pautar o projeto e tramitou, foi aprovado por unanimidade dos presentes, e eu não iria dizer que não queria. E aí, quando foi no mês de agosto, alguns colegas disseram que nós deveríamos, que a lei permitia, que deveríamos estar antecipando também a data da eleição. E aí conversamos, Caio, com todos os vereadores. Se alguém disser que eu não o conversei
isso não procede. Conversamos com todos os vereadores, cumprimos todo o rito, qual orienta o regimento interno da casa, que é de publicar no Diário Oficial, colocamos lá a publicação no mural, conversamos sobre a data, tudo bonitinho, foi protocolado a chapa e dado o direito que, se porventura tivesse outras chapas, fosse protocolada dentro do prazo, qual diz o regimento, que é 72 horas antes, e aí a nossa chapa, a chapa 1, e aí se tornou chapa única, foi protocolada com mais de 72 horas antes, mas outras chapas que porventura também viessem a surgir, tinham o mesmo direito. Quando eu vi se expirei esse prazo das 72 horas, eu entendi, poxa, não terá outra chapa, será a chapa única. Houve a manutenção da mesma mesa, com os mesmos membros, então eu quero dizer que isso não é coisa do outro mundo, para aqui, para o nosso município, que já aconteceu, e em diversos outros municípios do país também aconteceu e acontece isso. Joga para cá. Bom, 7 horas e 34 minutos, 7h34, no programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro 106.5. Bom, restabelecido aí o sinal do Caio Pimenta. Não, na verdade eu cometi aqui um erro falho, né, que eu deixo aqui o áudio desligado. Mas eu falava o seguinte, Cleto, na última quarta-feira à noite, eu entrevistei o Todininha, né, e você traz aí, obviamente, uma informação bastante interessante, que o próprio Thor também, na entrevista, ele traz, que é justamente essa eleição antecipada em várias cidades, inclusive da Bahia. Ele citou, você cita do Brasil, ele citou da Bahia, Alagoinhas, não era uma exceção. E ele, de certa forma, trouxe uma situação, não uma afirmativa, mas uma possibilidade de que talvez isso tivesse alguma coisa a ver com o pleito eleitoral 2022, né? As articulações políticas, os partidos, né, tentando colocar sua força, né, nas câmaras municipais, até como forma, né, de pleitear uma melhor situação dentro das composições políticas. No seu caso, você no PSD, a gente sabe que o Otto Alencar, né, é uma das figuras tidas como pré-candidato a governador do estado. Nós temos também o PP com o João Leão, nós temos o Jacques Wagner com o PT. Desse ponto de vista, né, até que ponto houve influência, né, da estrutura estadual partidária em Alagoinhas para a antecipação dessa eleição, hein, Cleto? O Caio e a todos os ouvintes, zero esta possibilidade. Eu percebi isso também na fala do nobre colega, o vereador Tordininha, a quem eu aproveito para mandar um abraço tanto para ele quanto para os demais colegas, mas dizer que nunca houve... Olha, uma coisa que geralmente é corriqueira acontecer em eleições de Câmara, para a presidência de Câmara, é a interferência do governo municipal. E aqui na nossa, isso não houve na primeira eleição em janeiro e muito menos agora na eleição de outubro. E não há, e eu discordo por completo. Veja bem, se isso fosse para medir força, se você vê a composição da mesa, você vai entender que não. Há pouco instante aqui você estava falando da relação do vereador Djalma Santos, o partido dele em relação ao apoio a Semineto. Aí nós temos o Djalma Santos na mesa. Nós temos a vereadora Raimunda Florencio, que é do PSD, mas dificilmente ela se manifesta nessa questão de apoio. Nós temos a vereadora Luma, que hoje faz o contraponto junto ao Executivo Municipal e foi mantido a cadeira dela como primeira secretária, pois eu entendo que o trabalho que a vereadora Luma tem feito de excelência junto à mesa diretora não deveria ser substituída. E nós temos o presidente, que é do PSD, mas que é muito tranquilo e nessa questão de manifestação, de apoio, principalmente a nível de apoio estadual, de apoio federal. Então, interferência alguma. Agora, eu posso afirmar categoricamente que, se esta eleição ela fosse acontecer próximo à eleição ou depois da eleição, isso poderia sim ter uma interferência, haver uma movimentação de questões outras, de outros poderes externos na nossa eleição municipal. Eu costumo dizer, tenho dito, depois de que aconteceu esse processo e que essas discussões elas vieram à tona, em que
a reeleição de Cleto. Isso nos dá uma tranquilidade para planejar o que pretendemos fazer na casa e dar o direito do pé de igualdade da discussão na Casa Legislativa. Talvez alguns poderiam até pensar, ou podem pensar, que o Cleto, por ser do partido PSD, o mesmo partido do prefeito, após ter acontecido a reeleição, está garantido os 4 anos como presidente da Câmara, faltando ainda um pouco mais de 3 anos para se completar. E se Deus nos der vida e saúde, estaremos à frente da casa. Que o Cleto poderia mudar, e esta condição de trabalho que hoje tem a oposição aqui na casa, na Câmara de Vereadores, isso poderia ter interferência para que não tivesse da forma em que eles têm hoje. E isso eu quero deixar bem claro que isso não vai acontecer, até porque os poderes são harmônicos, porém distintos, e eu sou legislativo, irei fazer com que a casa cumpra o seu papel, com que a casa tenha este direito de vez e voz e de discussão, abrindo as portas mais e mais a cada dia para a nossa população. Então, isso nos assegura essa boa condução e essa boa discussão que todos terão o direito de fazer em pé de igualdade. Então, a minha reeleição dá essa garantia e este conforto para a população. A população, ela poderia sentir, primeiro, a Câmara não será e não vai ser onerada em nada. Em nada, uma eleição tranquila, sem qualquer movimento obscuro, tudo às claras, sentado e discutido com todos os vereadores. Então, Caio, eu tive a oportunidade de conversar em conjuntos quando chegava em grupos, mas tive também a oportunidade de falar a todos os vereadores no que se diz respeito à eleição. E se porventura, naquelas conversas que eu tivesse 3, 4, 5 vereadores que dissessem, presidente, eu entendo que não deve ser feito neste momento. Pode ter certeza, nós não iríamos fazer porque o nosso objetivo não é dividir a casa. Desde quando assumi a Casa Legislativa, o objetivo maior é ter unidade, independente de posições partidárias, ideológicas. A gente precisa, como Câmara, ter unidade e poder produzir para a nossa população. E assim, com muita humildade, eu posso dizer que esta Câmara, ela tem produzido e produzido muito. A Casa Legislativa, ela está aberta à nossa sociedade. As organizações têm utilizado muito a casa. É contados dias em que a Câmara não tem alguma atividade, algum movimento, isso vindo de forma externa da população ou de atividade dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Então, eu vejo isso como uma garantia do bom debate e da boa discussão daqui para frente, da continuidade. Cleto, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. É um prazer, mais uma vez, estarmos conversando com você. Aqui é o Gomes. Eu acredito que talvez esteja havendo o que acontece no governo, no geral, no executivo, com a Câmara, um pouco de falta de comunicação, porque se a Câmara tivesse encaminhado releases esclarecendo a respeito do tema, eu não tenho dúvida que não teria suscitado algumas dúvidas, porque as informações que você traz agora, nós não tínhamos essas informações, né? Tanto é que você pediu o espaço e aqui a tribuna naturalmente foi e sempre será livre, inclusive quando as pessoas quiserem até nos criticar para que todos os aspectos sejam levados em consideração e a população seja bem informada. Então eu deixaria aqui uma sugestão, porque eu fiz algumas observações com relação, discordei da forma como o processo aconteceu, mas ouvindo você agora, eu não tenho discordância, embora acredite que no futuro, depois das eleições, essa correlação de força pode não ser aquela que muitos esperassem que pudesse acontecer, muitos esperem, aliás, que possa acontecer no futuro. Mas, se a casa se entendeu, se harmonizou e acha que essa é a melhor situação, então eu não terei nenhum questionamento a fazer, só deixaria a sugestão de que a imprensa, que a Câmara pudesse
através, claro, ela tem meios para isso, através dos seus diversos departamentos e do seu departamento de comunicação, nos manter informado para que não precise nós fazermos até alguns comentários que às vezes possa ser desnecessário, já que quem tem o conhecimento não faz determinados comentários. E isso também gerou perguntas, gerou indagações por conta daqueles que nos ouvem diariamente. Então, eu gostaria só que você dissesse no ar quem foram os 2 vereadores que não votaram porque estavam fora. E nós até pensamos que quem não votou porque estava fazendo oposição, quando você diz que, embora haja uma oposição, mas nesse quesito houve unanimidade. Se houve unanimidade e não ferem os princípios, tudo foi feito como deve ser, então eu não teria o que questionar. Primeiro, Gomes, agradecer a você por esta sua fala e dizer que com muita tranquilidade a gente vai pedir à nossa assessoria de comunicação para que as próximas vezes que porventura tivermos algo desta natureza ou de importância também maior, possa estar sim comunicando à imprensa. Eu que sou um admirador da imprensa, respeitador da imprensa, sou um homem que tenho tranquilidade quando recebo as críticas da imprensa e aproveito essas críticas para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer cada vez mais. E fazendo uma observação na sua fala, eu quero dizer também que irei, a partir de fevereiro do ano que vem, fazer uma reformulação no nosso regimento interno, no regimento interno da casa, e até fazer esta correção, pois quando a lei ela deixa essa brecha de ter a reeleição sem datas, isso poderá ser antecipada, e aí o vereador Thor, em algumas falas dele, ele chegou a dizer, isso nada impede em que um presidente ele tenha a eleição em janeiro, e em janeiro ele já faça a reeleição, e ele está correto, porque se não tem data, isso pode acontecer. Me parece que isso aconteceu na Grande São Paulo, houve a eleição em janeiro e em março a reeleição. Então, assim, ele tem razão, e há um compromisso da nossa parte, vendo em que o regimento interno, em que é aquilo que nos baliza para a condução dos trabalhos, então ele deixa muitas brechas e que se o presidente ele quiser, ele utiliza de autoritarismo para querer pautar da forma que ele quer. Graças a Deus eu posso vos garantir que eu nunca utilizei e nunca irei utilizar dessas brechas que ele deixa para querer fazer de acordo com aquilo que eu acho ou que eu penso. Eu sempre procuro ouvir o colegiado, eu sempre procuro me embalizar naquilo em que o regimento orienta, e aquilo que ele fica, em que ele não dá um horizonte, eu procuro sempre ouvir e fazer da melhor forma possível, democrática. Mas posso garantir para vocês que a partir do mês de fevereiro nós iremos fazer uma comissão de vereadores e, se necessário, contratar empresa para que possa estar orientando também nessa reformulação do regimento interno. E um dos pontos que nós queremos deixar claro no regimento é esse da questão de reeleição. Eu sou a favor que a lei orgânica ela mantenha a condição de alguém que está fazendo um bom trabalho seja reconduzido ao cargo para mais 2 anos. Por que não? Por exemplo, o prefeito ele tem direito de 4 anos e mais 4 anos a reeleição. Por que um presidente de uma Câmara ele não pode estar sendo eleito por 2 anos e tendo direito de reeleição? E aí alguém pode pensar, mas todos conseguem. Engano. Se a gente for pegar a história aqui de Alagoinhas, a gente percebe que a reeleição, quando ela passou a ter, me parece que até então só Roberto Torres conseguiu, e posteriormente a ele
eu. Então, assim, não é tão simples. Outros tiveram a oportunidade e não conseguiram se manter, não conseguiram a reeleição. Então, nessa reformulação, a gente vai ter um pontozinho lá de forma bem clara e explícito para que possa a eleição ter uma data determinada, quando estiver se aproximando o final do mandato, que possa ter a reeleição ou a eleição da mesa diretora, que pode não ser a reeleição, nesta data para o segundo biênio da legislatura. Ô Cleto, eu fico contemplado, eu acho que está muito bem explicada essa situação da reeleição, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para saber de duas situações que são de interesse público, né, da população. O primeiro com relação à saúde, né, que tem sido mais uma vez palco, né, de várias reclamações, de críticas dos nossos ouvintes principalmente, e eu fiquei da secretária de saúde, na verdade não foi uma convocação, foi um convite. Eu queria saber a data exata, né, dessa ida, dessa visita da secretária de saúde para prestação de contas na Câmara Municipal de Alagoinhas e também se já foi, né, agendadas as audiências públicas para a discussão do projeto do empréstimo de 50 milhões de reais, e eu já emendo para saber se tem alguma discussão na Câmara ou audiência pública agendada para discutir a questão do transporte público, que voltou a ser também mais um motivo de preocupação da população alagoense. Caio, só complementando que, segundo os releases que nós recebemos da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Alagoinhas, o secretário de Educação da cidade, Gustavo Carmo, também foi convocado, né, Cleto? Sim, sim. Caio, primeiro, a questão da... Eu vou responder primeiro, você perguntou primeiro saúde, infraestrutura e a questão de transporte. A saúde, inclusive, eu tenho audiência com a secretária Laína, pois tenho quase todos os dias, se não todos os dias, mas quase todos os dias, falado, indo à secretaria, procurando informações, pois a população está gritando mesmo, gemendo, as coisas sem funcionar, e aí a gente não pode colocar panos quentes, não, tem que ir cobrar da secretária, pois está em uma situação que o povo não aguenta mais. A questão de marcação de exames, a questão do médico na unidade de saúde, marquei para quarta-feira mesmo uma visita com a secretária em uma unidade de saúde lá na comunidade rural, no distrito de Boa União, a denominada unidade satélite, que fica ali naquela região do BA6, e também uma reunião na secretaria com a secretária. E aí vamos definir, Caio, este momento. Semana passada tive uma reunião com a secretária e a comissão de saúde da casa, tratando. A Câmara está preocupada, convidou a secretária para vir prestar esclarecimentos. Posteriormente a esse convite, já fomos lá e temos falado de forma constante com a secretária e esperamos que posições sejam tomadas para que possa resolver o problema gritante em que há na saúde do nosso município. Então, a data, possivelmente, vamos estar marcando esta próxima semana com a secretária, definindo a data com ela, para que ela possa vir à Câmara de Vereadores dar as explicações às quais a nossa população ela quer ouvir. E não só as explicações, mas dizer de como irá resolver esses problemas, pois os mesmos são gritantes junto à nossa sociedade. A infraestrutura... Bom, com relação ao empréstimo, os 50 milhões. E a infraestrutura. Inclusive, eu cobrei essa semana do prefeito, liguei para ele, fui na Secretaria de Obras, pois o quantitativo de pessoas, que é muito pouco, para que a secretária Maria das Graças possa fazer a manutenção da cidade, a cidade está toda esburacada, totalmente, precisando urgentemente em que seja feito esse serviço de tapa aos buracos, que é no mínimo o que a secretaria possa ofertar, e essa condição não estava tendo. Todos sabem que Gal é uma mulher que trabalha, gosta de trabalhar, e aí eu procurei o prefeito, procurei a secretária de Fazenda, cobrando isso. A cidade está gritando em todas as artérias, para todo e qualquer lado que você vá, é buraco, e aí a gente tem que procurar intervir e pedir para que o prefeito possa estar vendo esta situação junto à Secretaria de Infraestrutura, para estar tapando os buracos da cidade. No que se diz
respeito ao empréstimo, Caio, que nós temos aí um pouco mais, acredito eu, que já de 40 dias que foi protocolado na casa, e eu, na condição de presidente, é quem faço a pauta, tenho dito que, em momento algum, iremos pautar o projeto sem os prazos necessários, sem as discussões necessárias, pois a lei diz que terá de ter 2 audiências públicas, terá um mínimo de prazo de 60 dias tramitando para poder ser pautado. Isso nós iremos cumprir ao pé da letra. Ontem, por exemplo, nós tínhamos uma data previamente já agendada para ter uma das audiências públicas, mas como isso não foi amplamente divulgado, nós não pautamos como audiência pública. A Rose foi, a secretária de Fazenda, falou dos números, do poder, a condição de endividamento, falou dos números o qual o município já está endividado, o quanto paga mensalmente e anualmente na questão de empréstimos, e nós iremos fazer na próxima sexta-feira, de hoje a 8, já uma audiência pública com a secretária Maria das Graças, com a secretária Rose também presente, para fazer essa discussão em relação ao empréstimo. Mas nós queremos deixar tanto vocês aqui desta emissora, quanto a população, bem tranquilos, que eu, o Cleto da Banana, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, não irei pautar esse empréstimo sem que todas as garantias, sem que todos os direitos de todos os vereadores, da população, que será convidada de forma amplamente para essa audiência pública, para que possa fazer a discussão. Uma vez tudo isso sendo feito e o projeto tendo sido exaustivamente discutido, passado por todas as comissões da casa, aí sim nós iremos marcar a data para pautar, aí a população, a imprensa será avisada, e aí eu costumo dizer que todos fazem a discussão, mas no parlamento é assim, quem tem a maioria, e se a sua maioria for a favor daquilo, vai aprovar, que pode acontecer de ter a maioria, e alguns dentre a maioria, ou todos dentre a maioria, não ser a favor e reprovar, como já aconteceu aqui na Casa Legislativa, no que se diz respeito à questão de empréstimo. E o transporte público é algo corriqueiro que todos os dias, ontem mesmo eu estava em uma emissora, em uma outra emissora, e alguém de uma comunidade, inclusive rural, fazendo reclamações, cobrando no que se diz respeito ao transporte do nosso município. A gente sabe e percebe que transporte, isso tem sido algo que na maioria dos lugares, nas grandes capitais, tem sido o calcanhar de qualquer gestor, mas nós não podemos estar olhando e achando que é natural, porque nos outros lugares estão assim. A gente precisa nos debruçar no que se diz respeito ao transporte do nosso município. E aí, Caio, eu saio daqui deixando o meu compromisso, eu que sempre estive à disposição, que sempre discuti essa questão do transporte, vou buscar o superintendente da SMTT, irei cobrar do prefeito para que possamos nos debruçar e fazer essa discussão. Então, enquanto presidente da Casa Legislativa, vereadores que têm buscado e levantado essa pauta, nos unir para tentar resolver de uma vez por todas, porque o que tem acontecido no transporte joga um pouquinho ali para frente, aí 3 meses tranquilo, vem à tona a discussão, joga um pouquinho mais para frente, remenda aqui, remenda ali, e nunca se resolve. A gente precisa de uma vez por todas resolver o problema de transporte, do sistema de transporte, pois a nossa população, na sua maioria, que é o transporte de massa, é o transporte que tem para utilizar esse. Cleto, eu agradeço a participação aqui no programa, suas explicações, né? Fique sempre à vontade para voltar a nos visitar aqui, para trazer informações, trazer notícias a respeito do Poder Legislativo e também sobre a situação, né, de Alagoinhas, né? Muito obrigado mesmo. Inclusive o Gildo Bispo está mandando um abraço, né, para você, para o presidente da Câmara, Cleto da Banana, a Luzia também acompanhando aqui. Nas redes sociais, viu, Caio? Oi? O homem dos vídeos das redes sociais, Gildo. O Gildo. Verdade. Eu aproveito para também mandar um abraço para o meu amigo Gildo, Gildinho, carinhosamente, como eu costumo chamar, e dizer, Caio, que agradeço, eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui com
com os seus ouvintes, que eu sei que são muitos, a credibilidade que tem este programa, e eu tenho certeza, como falou Zé Gomes, se porventura tivesse sido mantido a imprensa informada como deveria ter sido, não teria acontecido outros comentários, até porque quando qualquer pessoa viesse comentar, vocês estariam com a informação e passaria para esses ouvintes, pois precisa dar satisfação a esses ouvintes, mas eu me coloco sempre à disposição, volto a repetir, sou admirador da imprensa e, acima de tudo, respeitador. Vocês podem ter certeza que nenhuma crítica feita ao Cleto da Banana, aqui ou em qualquer outro lugar, desde quando seja uma crítica na direção de construção, eu vou ouvir e vou procurar amadurecer em cima delas. E quero aqui reafirmar que tudo foi colocado de forma clara. Eu acho que eu não preciso mais, eu acho que vocês entenderam, a população que está nos acompanhando entendeu, mas quero aproveitar hoje é dia 15 de outubro, né? É dia de quem? Dia do professor. Isso. Eu não poderia terminar essa nossa fala aqui, nesses microfones, sem desejar, felicitar esses profissionais, que eu costumo dizer que é uma missão. Ser professor é uma missão, por mais que a sua remuneração, que deve ser boa, mas por maior que fosse do que o que não era o suficiente para prestar um serviço de excelência. Eu costumo dizer que ser professor tem que ter amor. É o amor de mãe que precisa ser colocado ali no momento em que esteja conduzindo os seus alunos. Então, parabéns para esses guerreiros profissionais da área de educação. Caio, o presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, Zé Cleto, está bem assessorado, viu? O Bruno está assessorando bem, viu? O nosso Zé Cleto está afiado, viu? Rapaz... eu quero agradecer, né, a nossa Bruninha, como eu costumo chamar, que tem nos acompanhado. O povo quer saber, não precisa responder hoje, o povo quer saber, Cleto da Banana estaria pavimentando o caminho de olho na cadeira do Executivo em 2024, e não vale dizer que está distante, porque o que o povo comenta nas rodas, nas conversas de política em Alagoas, que você estaria pavimentando o caminho para 2024. Você vai responder no próximo programa. Não, Luciano, vai fazer a pergunta para todo mundo. Luciano, todo mundo para Luciano tem intenção de disputar a prefeitura. Mas, Luciano,